Senhor Jesus, nosso Divino Mestre, nosso amigo maior de todos os momentos. Nós, Senhor, abrimos as portas do nosso coração e dos nossos lares para que estejas conosco, Mestre. Quando nos disseste que uma, duas ou mais pessoas se reunissem em teu nome, lá o Senhor estaria. Então, Senhor, temos a certeza da tua presença entre nós. Porque nos reunimos nesta noite entre amigos, familiares, em teu nome, para estudarmos o teu evangelho, para compreendermos as tuas palavras, Mestre. Te pedimos que nos envolva a todos, que a tua luz ilumine as nossas vidas, envolva os nossos familiares, nossos amigos, que os nossos lares possam estar plenos da vossa presença de luz, plenos da presença dos nossos benfeitores espirituais, que eles possam estar conosco nestes momentos, nos ajudando a compreender as lições desta noite. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio e pelas bênçãos de conhecermos a doutrina espírita, mas, principalmente, de podermos orar ao teu coração e pedir que nos abençoe e que esteja entre nós. Nos guarde, Mestre, sob a tua proteção, sob o teu amor, que possamos sentir o envolvimento dos nossos benfeitores e que em cada dia das nossas vidas possamos colocar em prática as tuas lições e que transformemos as nossas vidas, tendo por base, Senhor, o teu evangelho de amor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. O que eu tinha feito aqui? Eles têm que autorizar, né? Isso. Bom, vamos lá então. Então, ok. Vamos lá. Adriana, poderia ler a primeira parte, Adriana? Sim, Gi. Bom, parte 13, né, do capítulo 10, né? Capítulo 10. Capítulo 10, isso aí. Atire-lhe a primeira pedra, aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar,
e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido, se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Obrigada, Adriana. A Vânia pode ler a segunda parte, Vânia? Da crítica. Num domingo de calor. Benedita Fernandes, abnegada fundadora da Associação das Senhoras Espíritas Cristãs de Araçatuba, no estado de São Paulo, foi convidada para uma reunião de damas consagradas à caridade, para exame de vários problemas ligados a obras de assistência. E porque se dedicava particularmente aos obsidiados e doentes mentais, não pôde esquivar-se. Entretanto, a presença da conhecida missionária causava espécie. O domingo era de imenso calor e Benedita ostentava compacto manto de lã, apenas compreensível em tempo de frio. Mania, cochichava alguém a pequena distância. De tanto lidar com malucos, a pobre espírita enlouqueceu, dizia a elegante senhora à companheira de poltrona, em tom confidencial. Isso é pura vaidade, falou outra. Ela quer parecer diferente. Caso de obsessão, certa amiga lembrou em voz baixa. Benedita, porém, opinava nos temas propostos, cheia de compreensão e de amor. Em meio aos trabalhos, contudo, por notar agitações na Assembleia, a presidente alegou que Benedita suava por todos os poros e, em razão disso, rogou a ela que tirasse o mantô, por gentileza. Benedita Fernandes, embora constrangida, obedeceu com humildade, e só aí as damas presentes puderam ver que a mulher admirável, que sustentava em Araçatuba dezenas de enfermos, com o suor do próprio rosto, envergava singelo vestido de chitão com remendos enormes. Irmão X. Ante os problemas dos outros, emudece os lábios teus. Em tudo sempre supomos, mas quem sabe é sempre Deus. Cassimiro Cunha. Haja o que houver no caminho, não pense mal de ninguém. Cada qual vê o vizinho conforme os olhos que tem. Gastão de Castro. Filhos, a estrada real para Deus chama-se caridade. José Horta. Do livro Ideias e Ilustrações, Espíritos Diversos, Chico Xavier. Benedita Fernandes nasceu aos 27 de junho de 83, em Campos Novos de Cunha, São Paulo, e desencarnou em Araçatuba, 9 de outubro de 47. O ingresso de Benedita Fernandes nas ações espíritas foi muito peculiar. Portadora de atroz obsessão, autêntica subjugação, Benedita perdeu o contato com a família e perambulava sem rumo.
Certa feita, causava tantos incômodos à população que foi recolhida à cadeia pública da cidade de Penápolis. Naquela época, não existiam hospitais ou atendimentos para tal fim. O carcereiro Padial e depois o senhor Marquese deram assistência à mulher doente, principalmente com passes. Ela recobrou a consciência e resolveu rumar para Araçatuba. Como gratidão pelo benefício, a mulher simples, negra e semi-analfabeta, juntamente com outras lavadeiras, começou a erguer casinhas de madeira no então bairro Dona Ida, hoje Santana, nos idos 1927. Benedita transformou-se em pioneira da assistência social espírita em toda a região noroeste do estado de São Paulo, ao fundar a Associação das Senhoras Cristãs, em 6 de março de 32, em Araçatuba. Com esta obra originou o sanatório. Ela é também, provavelmente, uma das pioneiras dos hospitais psiquiátricos espíritas. Benedita Fernandes também oferecia uma classe de aula em convênio com a Prefeitura Municipal e mantinha um albergue noturno. Além da obra assistencial, atuou como médium principalmente passista e deixou muitos exemplos nobilitantes. Mantinha correspondência com Caspar Schutel, que sempre publicava notícias sobre o trabalho dela no histórico jornal O Clarim. Era visitada por lideranças expressivas como João Leão Pita e por Leopoldo Machado. Bom, obrigado a todos. Então, abrimos a palavra para quem se sentir inspirado. Oi, Yuri. Eu não disse nada, César. Eu não levantei minha mão. Você estava falando, você estava tão animada. Eu falei, vamos lá. Eu disse para Sebastião, ninguém? Vamos lá. Ok, eu fiz muita... Eu fiz anotação. Então, eu estava pensando na parábola da mulher adúltera, desse capítulo, que o ato cometido pela mulher, Jesus disse, vai e não peque mais. Então, ele reprimiu o ato de ela, ela considerou o ato errado, mas em nenhum momento ele condenou a mulher. Em nenhum momento ele julgou a mulher. Então, mesmo ele diz aos outros, o primeiro tira esse que não há pecado, tira a primeira pedra. Então, ele não deixou que outras pessoas julgassem ela. Mas todos erramos, todos erramos e precisamos fazer a diferença entre ato, que é um ato mundano, físico, e a fazer a diferença como humano, como ser humano, como ser humano, com essa presença divina. Então, não somos nadie para julgar ninguém. Mas se condenamos, se julgamos, somos nós mesmos que estamos afetando nosotros mesmos com nossa energia, com a lei da ação e reação. Então, não devemos fazer. Verdade. Bom. Oi, Adriana. A Yuri fala de Jesus, né? Que Jesus não julgava, né? Jesus era a perfeição, né? Ele é a perfeição. E se ele com toda essa perfeição tinha autoridade, né? E não julgava, quem somos nós, né? Tão imperfeitos e às vezes a gente se acha com tanta autoridade para julgar o outro, né? Aí quando eu li esse texto fiquei pensando, poxa vida,
A gente tá muito no caminho ainda, né? Eu tenho um longo caminho pela frente ainda. E aí achei interessante lá naquela parte que fala, vou ler aqui, ó. Cada qual vê o vizinho conforme os olhos que tem, né? Às vezes a gente julga o outro e a gente nem sabe o que está se passando, né, na vida do outro. Mas a gente está julgando com os nossos olhos, né, imperfeitos. E a gente não conhece a realidade do outro, né? Então é bem complicado isso. Às vezes o outro está fazendo muito mais que a gente, né? E a gente É o caso, né, dessa historinha aí que ele... Da Benedita, né? A gente está numa reunião espírita, né, onde supostamente, não só espírita, mas que haviam espíritas e cristãos, e onde supostamente, né, as pessoas deveriam compreender e aquela senhora, né, que era um esteio de dezenas de pessoas, né, não tinha sequer uma roupa para vestir direito. E então a nossa facilidade, né, para passar o julgamento, ela é proporcional, infelizmente, à nossa ignorância, né? E nós vemos muito pouco, vemos muito mal, entendemos muito pouco, interpretamos as coisas sem ter todos os elementos, e isso complica muito as coisas, né? Agora, sempre me chamou a atenção quando Jesus diz, não julgueis, né, para que não sejais julgados. E, na verdade, não é que nós não seremos julgados, né? Julgando ou não julgando, nós seremos julgados. Como assim? Bom, a lei de ação e reação, ela julga a gente o tempo todo, né? Você vai ter aquilo que planta, você vai colher o que planta, você vai... É natural. Mas quando Jesus diz, não julgueis para não ser julgados, né, ou a medida que usardes, né, será usada contra você, é porque a peneira, né, que a gente usa para medir o outro, o parâmetro que a gente usa para medir o outro, é o que vai ser usado, é o parâmetro que nós estamos estabelecendo como nosso. Então, a vida não pode usar outro parâmetro conosco, né? Tá me faltando, talvez, a palavra, não é parâmetro, é gris, né? Enfim, a forma, né? O que a gente coloca, né? Que estabelece para medir o outro, ela vai ser aplicada a nós, porque nós a estabelecemos energeticamente. Então, não é que Deus vai nos perseguir porque nós perseguimos, não é que ele vai nos julgar porque nós estamos julgando e ele é malzinho porque ele quer nos punir, né? É simplesmente que se eu aplico essa energia, né, e mando essa energia para a vida me manda exatamente essa que vai ser usada para mim. Eu estou estabelecendo como eu quero que a vida me trate. Então, quando eu compreendo, quando eu penso duas vezes, quando eu tento entender, porque tem vezes que é difícil, hein? Tem coisas que acontecem que você fala, poxa, não é possível, né? Que razão tem essa pessoa para fazer isso? E a gente já passa a avaliar da pior forma possível, né? Mas às vezes vale a pena fazer um esforço, né? Porque às vezes a pessoa tem problemas, né? Às vezes a pessoa está fazendo o melhor que ela pode, às vezes ela já tentou e não conseguiu solucionar o problema. Às vezes as pessoas têm problemas que a gente não tem a menor ideia, né? Ninguém sabe o que se passa na vida das pessoas. Tem muita gente que está sorrindo em sociedade, que carrega fardos enormes. Então, nós não temos, né? Como a gente vê muito pouco, é complicado, né? Então, assim, que eu coloque a vida a meu favor, então, né? Porque se eu procuro compreender o outro, se eu procuro estabelecer um parâmetro de análise que seja generoso, a vida também vai ser generosa comigo, porque é isso que eu estou mandando para ela, né? E então é uma questão de nós estabelecermos o padrão de energia com que a gente quer ser julgado, né? E isso depende de nós, não depende de ninguém. Então vamos lá, abrindo a palavra.
Seu Ulisses ia falar? Eu vou comentar um pouquinho. Eu gosto sempre assim de escrever para não perder, sabe? Mas, antes de condenar, ver se a censura nos pode ser feita, se temos autoridade moral para tal. É o que a Yuri começou a falar, colocar a mulher no centro, todo mundo, né, preparado para julgar a pedra nela, né? E Jesus, ele questionou um por um, começando os velhos, né? E verificou o seguinte, que ninguém tinha autoridade moral, eles foram saindo, né? Então, o problema da gente, nós estamos assim num mundo assim de muita imperfeição. Então, é muito fácil a gente encontrar dentro do nosso íntimo, né, condenação. É o que eu tenho mais, são impurezas, né? E o Kardec fala também que os móveis da censura, primeiro, reprimir o mal. Aí eu colocaria isso como um ponto de partida para auxiliar, né? Não é parar nisso. O outro caso que ele coloca é desacreditar, é maledicência. Você desacredita a pessoa, ofende a pessoa, né? Desvaloriza a pessoa e inutiliza aquele ser, né? Então, eu resolvi assim, né, pegar que para a solução do problema devemos usar a indulgência. Aí eu andei pegando essa palavra indulgência. A indulgência, ela impede o vulcão da maldade derramar nos outros, porque é um vulcão mesmo. Quando uma pessoa está, ela solta fogo da boca dela, né? A gente que tem mediunidade assim, vê o que sai do outro, o quanto de maldade que sai. Então, a indulgência impede o vulcão da maldade derramar nos outros, abrindo o coração para orientação, educação, a indicação de caminho do bem. Quer dizer, você entra como um professor, igual Jesus era o mestre, né? A pessoa está tendo dificuldade, a gente pode condenar o mal, mas a pessoa não, a gente tem que ajudar a pessoa a sair daquela dificuldade. O outro caso que eu coloquei, a indulgência é a força divina do amor, que impulsiona a desculpar e esquecer, auxiliar sempre, guardando o coração tranquilo e o raciocínio claro. Olha só, você ter o coração cheio de amor e o raciocínio claro, você é capaz de analisar, manter o equilíbrio durante aquele vulcão que estava nascendo ali, né? E mais um ponto que eu coloquei aqui, indulgência é o facho de alegria, que amplia o entendimento para perdoar os outros e a nós mesmos. Você não vai perder o seu equilíbrio, você não vai deixar que a maldade ela irradie de seu coração, né? Então, desse modo, o erro do outro requer bondade e nossa clemência. Quando eu começo a irradiar essa alegria do coração, essa paz, né? Aí eu encontro um caminho para ajudar o outro. Mas se eu começar realmente a descaracterizar a pessoa, aí não tem jeito, né? Mais um ponto que eu coloquei aqui, eu achei falar sobre a indulgência melhor, porque eu mesmo não estava sabendo muito bem isso. Indulgência e nós, né? Aí eu falei aversão, cólera, insulto, inveja, impulso violento, discórdia, ressentimento, desespero, são enfermidades da mente que esperam amparo. Não é discussão, né? Violentar o outro. Quer dizer, a compaixão, que é viver a indulgência no coração em favor de nós e dos irmãos da jornada. Porque eu tenho essa enfermidade, o outro também tem essa enfermidade, um vai ajudar o outro a se curar, né? Então, eu vejo o seguinte, a importância que tem o equilíbrio, porque a indulgência ela mantém a calma, mantém a tranquilidade.
Eu até pensei assim, indulgência, quando tem assim uma pedra no caminho, o rio está descendo. Ele contorna aquilo ali, abraçando, não é isso assim bem não, é desse jeito, né? É quando a pessoa começa a acalmar o outro, tirar aquela mágoa do outro, aquela ansiedade, aquele desespero que o outro está. Você desculpa aí a maneira, né, de eu caracterizar, porque é a maneira que eu vejo assim, sabe? É o que sai de mim mesmo. Perfeito, seu Ulisses. Obrigado. Vamos lá, então. Palavra aberta. Oi, Val. Uma coisa que me chama a atenção nessa passagem, e que fala um pouco da autoridade moral, como o seu Nícias falou, né? Que Jesus, ele reconhece o pecado. Ele não diz que ela não está errada. Ele diz, vai e não peque mais. Então, ele reconhece que ela pecou, que ela é uma pecadora, e ele dá a chance dela ir e não fazer mais, né? Então, ele tem essa autoridade moral de reconhecer o erro e eu acho que, às vezes, a gente tem a dificuldade de fazer isso conosco mesmo. Às vezes, a gente faz uma coisa errada, a gente não tem paciência, por exemplo, ou a gente julgou alguém. E daí a gente fica naquele processo de culpa, ai, não consegui. E eu acho que a gente tem que ter esse exercício de ver Jesus nos dizendo isso. Pare de pecar, assim você pecou, vá e não faça mais. Vá e continue nesse exercício de tentar fazer diferente, né? Então, eu acho que é uma frase que a gente devia ter na nossa cabeça em todos os momentos, quando a gente sente que a gente errou, ou quando a gente sente que a gente julgou alguém, ou que a gente não teve paciência. Eu acho que é uma frase que motiva, porque é como tá tudo bem, tá? Você pecou, não tem problema, continua, né? Vá e não faça mais, mude, você tem a chance de mudar. E eu acho que tem tudo a ver com esse exemplo dessa senhora, né? Que começou uma vida tão difícil, né? E vítima da obsessão, e perdeu a família. E em algum momento da vida dela, ela decidiu que ela ia mudar, que ela ia, né? Vá e não peque mais, vai e faça diferente, vai e trabalhe pelo bem. E em algum momento da vida ela decidiu isso e ela fez diferente. Então é um exemplo muito bonito e que a gente tem tantos, né, no espiritismo, no cristianismo e em outras religiões, desse momento de mudança e de decidir que o quanto que o trabalho no bem pode trazer para o nosso desenvolvimento, né, para o nosso bem-estar. Então é isso. Perfeito, obrigado, Val. Acho que Jesus, em vários momentos, né, ele nos chama a atenção para que a gente não julgue os outros, né? Ele diz também, antes de olhar o cisco no olho dos outros, nos olhos dos outros, olhe a trave nos seus, né? E são inúmeros exemplos, e assim, e a gente, cada domingo que a gente estuda um trecho do Evangelho, a gente vai se dando conta quanto a gente tem ainda para corrigir. Quem aqui não julga? Todo mundo aqui julga. Todo mundo olha, né, para o outro e tenta adivinhar o que está se passando na vida da pessoa. A gente não faz a mínima ideia, como já foi dito, né? A gente não faz a mínima ideia do que o outro vive. Quais são, né, as lutas que as pessoas enfrentam, quais são as dificuldades de cada um, quais são as limitações de cada um. A única coisa que a gente tem sempre que se lembrar, né, o tempo todo é todos nós que se estamos aqui é porque somos imperfeitos e estamos em aprendizado. E a gente está tentando se corrigir, né? Então, quando a gente comete algum erro, quando a gente pisa na bola, né, a gente volta e corrige o erro, né? A gente não vai deixar de errar de hoje para amanhã. O erro faz parte do aprendizado, mas o que é importante no erro é que quando a gente erra e percebe que errou, a gente consegue corrigir. O mais difícil é quando a gente erra e não percebe. E é ainda natural para a gente. Quando a gente erra e aquilo faz parte ainda da nossa forma de ver a vida, a gente machuca, mas ainda não percebe que machucou o outro.
a gente fala, né? A gente julga e a gente não percebe que está julgando. Então, esse eu acho que é um grande problema, né? Porque quando a gente ainda não percebe que faz esse tipo de erro, é porque a gente ainda tem muita coisa para corrigir, né? Mas quando a gente já percebe, e a gente, como a Val acabou de dizer, a gente vai perceber, e o importante é, depois de ter percebido, vai não fazer de novo, né? Então, esse é o processo da educação, esse é o processo de crescimento, é não fazer mais os mesmos erros, e quando a gente erra, fazer em grau menor, né? Porque errar, a gente vai errar, mas quando a gente começa a perceber e se dar conta dos erros, a gente corrige imediatamente e tenta não fazer de novo. Então, é essa observação, né, de cada dia, quando a gente faz o balanço diário, e tentar avaliar, né, o que a gente tem feito e que não é correto mais fazer. E esse é o processo de aprendizado. Agora, se a gente não faz essa avaliação e continua sendo do mesmo jeito, não adianta nada estudar, né? Não adianta nada praticar o evangelho, fazer o evangelho na leitura, mas não colocar em prática, porque aí isso não está mudando a nossa vida, não está fazendo a transformação que tem que ser feita. Então, errar é normal, porque nós somos humanos, estamos em crescimento, estamos em aprendizado, mas o objetivo é errar cada vez menos. O objetivo é não julgar cada vez menos, é falar mal dos outros cada vez menos. Então, esse é o objetivo. E eu achei interessante, né, essa historinha, porque justamente fala da roupa que ela está usando, né? Enquanto a gente julga os outros pelas roupas, né, porque a roupa é tal, tá mal vestido, e a gente faz muito isso, né, de julgar pela roupa. Ao invés de ir lá e perguntar se ela está precisando de alguma coisa, a gente vai e julga pela roupa, né? Então, a gente pode oferecer ajuda ao invés de fazer um julgamento. E isso em todos os sentidos, né? Então, ao invés de julgar, tentemos ajudar, porque às vezes a pessoa está precisando de ajuda, né? E a gente oferecer a mão é algo que o cristão deve fazer sempre, né? Às vezes a gente pode pensar, né, por exemplo, quando Jesus diz não julgueis, porque na verdade a gente não julga, a gente acha. Porque se a gente julgasse, a gente não julgaria. Quando você julga, basta pegar o julgamento feito num tribunal humano. Você vê ali a dificuldade para estabelecer a verdade de algo que a gente não sabe se aconteceu ou não. É terrível, né? A justiça humana, nós sabemos quão imperfeita ela é, quão cega, né, ela pode ser. E se nós tentássemos fazer o esforço de julgar de verdade, ou seja, estabelecer a verdade para decidir, né, da nossa opinião, e emitir uma sentença, se nós realmente julgássemos, nós nunca julgaríamos ninguém. O que aconteceu com essa pessoa? Por que ela fez isso? Qual é a história dela? Quais são as necessidades dela? Por que ela foi em busca disso? Né? Qual é o percurso dela? Que influências existiram na vida dela? Que problemas ela enfrenta, que deficiências ela traz da sua educação, que exemplos ela teve na vida. Quem foram seus professores? A que meio cultural, espiritual ela esteve exposta desde a infância? Então, se nós começarmos a realmente fazer o balanço e olhar com atenção para as pessoas e fazer realmente o esforço de julgar, a gente vai desistir. Porque nós vamos ver que o único ser capaz de ver aquela pessoa em totalidade é Deus. Porque ele vê aquela pessoa hoje, ela vê aquela pessoa ontem, anteontem, há 1000 anos atrás, e talvez ele veja essa pessoa 1000 anos na frente. Então, ele é capaz de ver todos os ângulos da nossa vida. E o que levou, às vezes, uma pessoa a fazer algo que nós nunca vamos saber.
Nunca vamos ser capazes de saber, mas Deus sabe. Então, é por isso que, se nós realmente fizéssemos o esforço do julgamento, nós pararíamos de julgar, porque a conclusão, no final, é óbvia, eu não consigo julgar. Né? Mas a gente não só não julga, a gente acha e emite uma sentença. Né? Essa pessoa é isso. E a vida, às vezes, vai dar, né? Às vezes vai dar tempo da gente ver que não fez correto, que não emitiu uma opinião correta. E às vezes não dá. E às vezes a gente está numa posição que eu posso julgar aquela pessoa de verdade. Eu posso mandá-la embora do trabalho, eu posso privá-la de algo, eu posso afetar a vida dela, eu posso influenciar o futuro dela. E eu faço isso com base numa opinião que não tem fundamento nenhum. Então, é complexo o julgamento. Né? Não quer dizer que as pessoas não errem, não quer dizer que a gente não deva fazer um esforço para apontar o erro. Né? Alguém que cometeu um crime. E eu tenho que dizer, você cometeu um crime, você infelizmente vai ter que ser julgado segundo as leis, vai para a prisão. Agora, por que ele cometeu um crime? Né? Jesus não argumentou com ninguém, Jesus só virou a lente que todo mundo tinha posto sobre aquela mulher, ele virou a lente para as próprias pessoas. Maravilhoso o mestre, né? E falou, olhem para vocês mesmos e me digam o que vocês estão vendo. Né? E depois disso, continue aí a barbaria que vocês querem fazer. Ele simplesmente vira a lente. Então, Jesus sabia quem era aquela mulher. Jesus sabia que provavelmente ela estava com um homem que às vezes era um traste. Ela poderia, né, se defender, ela poderia ter suas razões. Né? Às vezes, quantos anos ela tentou, quantos anos ela lutou para salvar o casamento. Nós não sabemos nada da história dessa mulher. Nunca vamos saber, como nós não sabemos nada um do outro aqui. A gente só tem a impressão que sabe. Eu conheço a Lilian, eu conheço a Ana Célia, eu sei alguma coisinha dela, ela sabe alguma coisinha de mim, mas o que é, né, que eu sei realmente da vida das pessoas? Nós não sabemos nada. Então, ou eu escolho agir, né, como Jesus escolheu, eu posso apontar o erro, dizer isso é um erro, não podemos fazer, né, e vou tentar eliminá-lo da minha vida. Né, e tentar virar a lente para mim mesmo, porque o meu único compromisso nessa encarnação é melhorar a mim mesmo. Os outros, cada um vai se entender com Deus. Né? E finalizo, esse único ser que sabe tudo é o único também com quem eu tenho que dar contas. Porque a gente tem o outro lado também disso. Né? Quanto a gente vive em função da opinião dos outros. E a única pessoa a quem realmente interessa, e deveria interessar a opinião dele, é Deus. Porque é se apresentar diante dele e falar, o Senhor é o único que me conhece. Está todo mundo pensando que eu fiz isso ou aquilo, mas o Senhor é o único que me conhece. Então, raramente nós estamos interessados em nos entendermos com aquele que é o único que sabe da nossa vida. E é o único com quem nós devemos nos entender. E ele nos escuta, desde que nós falemos com toda a sinceridade do coração. Então, é um processo muito bonito, porque quando eu começo a falar a Deus quem eu realmente sou, ele começa a me ajudar a entender quem eu realmente sou. Eu falo um pouquinho, ele me mostra mais um tanto. E às vezes ele vai dizer para mim, olha, César, você está pensando que isso que você fez é um erro? Dá uma olhada nisso aqui. E aí eu vou ver que aquilo que eu estou achando que é um erro não é nada, mas outras coisas que eu nem pensei que fosse um erro são graves. Então, há muito aí, né, que a gente precisa refletir, né? Mas vamos lá, temos ainda um tempinho. Oi, Paula.
Eu sempre fui a pessoa, a juíza de todo mundo, né? A maior sentenciadora, acho que era eu, a dona da verdade. E aí eu descobri que para fazer isso, eu só estava analisando sentimentos e situações que eram familiares a mim mesma, porque se não fossem familiares, eu não teria essa capacidade de reconhecer no outro, né? Então, quando eu julgava que alguém estava fazendo uma fofoca, é porque a fofoca é familiar para mim, né? Aí eu comecei a mudar a estratégia. Falei, bom, parar com esse negócio de julgamento, porque eu já aprendi que não devo julgar ninguém dessa maneira, né? E também não gosto de ser julgada. Aí eu comecei a fazer de outra maneira. Então, toda vez que alguém chega e fala para mim de alguém ou alguma situação, a minha primeira manifestação é: ah, mas se fosse eu, na minha opinião, eu teria feito tal coisa. E isso é indiretamente um julgamento também. Porque se fosse eu, como, né, se eu fosse ainda a dona da verdade. Aí eu falei, nossa, a segunda estratégia também está dando errado, né? E aí eu fui pulando de estratégia. Falei, não vou falar mais nada, nem do outro, nem da minha opinião, porque não está funcionando. Mas o meu pensamento cruel sobre os outros estava lá, firme e forte. Então, eu cheguei à conclusão que enquanto eu não descobri que eu deveria ser mais empática, me colocar no lugar do outro e saber que ninguém é o dono da verdade. Cada um tem uma educação, tem um conhecimento, passa por situações que traumatizam ou não, tem valores diferentes. E quem sou eu para dizer que o outro é isso ou aquilo, ou eu sou isso ou aquilo, né? Então, a gente aprende que, sim, em determinados momentos, se você puder, com todo o carinho do mundo e respeito, chegar em alguém e auxiliar, mostrando como pode ser melhor uma situação, eu acho que faz parte da nossa responsabilidade como espíritas ter esse cuidado, mas não chegar de maneira ofensiva e nem querendo provar que a sua fala é melhor ou que o que você faria é melhor, né? Então, eu acho que o exercício da empatia, ele ajuda muito quando a gente pensa dessa maneira. E, ao mesmo tempo, eu comecei a não me cobrar muito, porque eu era muito cruel comigo mesma. Por que estou fazendo isso? Por que eu estou julgando? Por que isso? Você não é uma boa pessoa porque você pensou tal coisa do outro. Mas eu tenho que entender que eu sou imperfeita. E quando eu faço todas essas reflexões, eu estou tentando me melhorar. Eu estou tentando reconhecer o meu erro. E como vou fazer para acertar na próxima vez? E não é fácil, né? Não é fácil porque quando você vê, você já falou, você já fez, você já julgou, você já sentenciou. Mas a indulgência conosco e com os outros faz a gente crescer devagarinho, degrauzinho por degrauzinho, porque você para refletir no que você acabou de falar ou no que você acabou de fazer. E deitar à noite e ver, foi certo? Não foi? Como que eu posso agir diferente numa próxima vez? Né? E, então, o meu exercício hoje é esse, é não tentar julgar a atitude do outro. Às vezes eu fico em cima do muro, quando alguém pergunta e quer saber, e eu fico, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não bato mais o martelo. A pessoa é fofoqueira mesmo. Você viu o que ela fez? Porque isso me é familiar. E eu não quero que as pessoas falem assim de mim, porque não que eu esteja preocupada com a opinião deles, mas porque eu não quero ser essa pessoa. Eu por mim mesma, né? Eu quero ser melhor, eu quero ser uma pessoa que consiga participar da sociedade sem ter esse pré-julgamento dos outros e sem achar que eu sou melhor do que ninguém, porque eu tenho as minhas verdades.
abrir os olhos para as verdades dos outros também, que podem ser complementares ao que eu penso, pode ser o que eu estou precisando naquele momento. Então, eu acho que é muito importante a gente saber reconhecer o quanto as pessoas são importantes para nós, mesmo quando elas estão errando, né? Porque a gente erra o tempo todo. Ô, Paula, e às vezes é engraçado que às vezes a gente pode até não falar, mas o pensamento, como você disse, o pensamento às vezes está lá, né? Às vezes a gente está pensando, só não fala, mas a energia está sendo, né, enviada, né, em forma do pensamento. Aí, às vezes, eu falei para o Alexandre outro dia, né? Ele tá com umas questões, né? Ultimamente, de ajudar ou não uma pessoa e tal, não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei assim, Ale, pensa uma coisa, como que Jesus agiria? Aí ele, mas eu não sou Jesus. Eu falei, pois é, mas, né, pensa, como Jesus agiria? Se a gente pensar como Jesus agiria, a gente começa, né, a trilhar um pouco mais um caminho melhor, né? Não sei. A gente tem que tomar cuidado, né, Adriana? Porque para responder como Jesus agiria, a gente tem que estar certo que conhece Jesus. Né? Então, cuidado com clichês. Nós vivemos num mundo que é imperfeito. Nós somos imperfeitos. E nós estamos aqui para aprender. Então, julgar é uma necessidade. Julgar é necessário. Eu preciso aprender com as experiências. Eu preciso estabelecer valor para as experiências. Mas o que Jesus está nos dando é um padrão superior de julgamento. Eu coloco o crescimento espiritual como meu objetivo. Porque se eu julgar nos padrões do mundo, não tem problema nenhum que eu julgo ou deixo de julgar. Mas quando eu olho para a vida com os olhos da imortalidade, quando eu olho para a vida com a perspectiva de que eu sou um espírito reencarnante e que é do meu interesse entender o mundo, a vida, as leis de Deus, me integrar nessas leis, eu passo a ter um padrão diferente de julgamento. Inclusive sabendo que, no final, é melhor eu não julgar. Mas eu tenho o direito de avaliar o que está acontecendo. Inclusive, de ir perguntar para a pessoa. Olha, eu estou vendo isso, está acontecendo alguma coisa? O que é que está vendo? Então, assim, eu estou aberto para aprender, eu estou aberto para rever minhas opiniões, eu estou aberto para reconsiderar. Tem gente que quer ser compreendida, mas nunca se explica. Está todo mundo do lado, está a família esperando, está os amigos, mas a pessoa nunca se explica. Tem gente que prefere não errar e faz um controle muito grande de si mesmo, porque não errando ela pode apontar o dedo para os outros mais fácil. E a melhor coisa que pode acontecer com essa pessoa é errar. Porque aí nós descobrimos que nós precisamos ser humildes, que nos acontece de errar e que nós precisamos dos outros. E que é maravilhoso quando você, depois de errar, encontra alguém que estende a mão, que te ajuda, que te ampara e não te julga. Né? Então, nós estamos num processo de aprendizado e julgar é necessário. Senão, Deus não nos teria dado razão, senso moral. Como é que eu vou estabelecer o valor das ações se eu não fizer um trabalho de julgamento destas ações? Mas eu estou julgando com que critérios? Critério da imortalidade, do amor, do crescimento? Ou eu estou julgando com os critérios da sociedade, do mundo, das aparências? Às vezes, 2, 3 perguntas podem nos revelar a verdade sobre uma situação. Às vezes, 2, 3 perguntas. Às vezes, a gente nunca pergunta as coisas essenciais. Porque, às vezes, a gente não quer ouvir. Então, às vezes, a gente está com um problema
mas a gente não faz a pergunta. Né? O que é que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Né? Então, porque eu prefiro não saber, né? Porque saber vai implicar que eu tenho que agir deste ou daquele modo, mudar. Então, a vida é um permanente aprendizado, e quando Jesus fala, não julgueis, é porque esse aprendizado é o tempo todo, e eu não tenho como estabelecer verdades definitivas para a vida dos outros. Eu só posso fazer um esforço para me entender com Deus, comigo mesmo e com aqueles com quem eu vivo. Sendo sincero, eu acho que o único padrão que nós temos é sinceridade. Você ser sincero consigo mesmo. E aceitar o fato de que você erra. E se você aceita o fato de que você erra, você não julga os outros com tanta rapidez. Agora, eu estou vendo alguém fazer alguma coisa. Eu tenho que ver. Eu estou vendo. Eu tenho um padrão moral, eu vou julgá-lo por esse padrão moral. Eu vou avaliar aquilo, eu vou tentar aprender com aquela situação. Se a gente não aprendesse com as doenças, a gente não teria saúde. Se a gente não aprendesse com o que é errado, a gente não saberia o que é certo. Então, eu tenho que ser capaz de julgar, mas com que padrão eu estou julgando? É essa a questão. Eu estou julgando com um padrão baixo, materialista, com uma perspectiva limitada, ou eu estou julgando com um padrão de crescimento espiritual, de imortalidade? Então, são padrões diferentes. Como diz no texto, Jesus não foi só nessa vez aí que ele disse, vai e não faça de novo. Foi várias vezes ele falou isso. Mas ele nunca se negou a amar as pessoas, curar, salvar, estender a mão. Todo mundo recusava Maria de Magdala. Né? Nós não sabemos se ela era uma prostituta. Não tem isso aí foi inventado, né, nos primeiros anos depois da morte de Jesus. Não existe essa informação em lugar nenhum. Ela era seguramente, né, tudo indica, uma mulher, uma cortesã, provavelmente alguém rica. Né, talvez uma viúva de um homem rico que decidiu não mais se submeter às regras da sociedade na qual ela vivia. Nós não sabemos, né, nós não temos informação. Mas ela era muito criticada. Né, e Jesus a acolheu. Né, e ela se tornou uma fonte de vida, de amparo, de socorro, como Benedita Fernandes. Se as duas pessoas que aprenderam lá na delegacia não fossem espíritas, talvez o destino dela tivesse sido outro. Né? Só mais uma louca, né? Uma mulher negra, semi-analfabeta, maluca, né? Tá andando aí pelas ruas gritando. Né? E essa mulher virou o esteio de uma comunidade, né? Virou o socorro de outros seres humanos. Porque alguém teve a bondade de acolhê-la, né? De dar o tratamento que ela precisava. Então, às vezes, você pode mudar toda uma história, né? Você pode mudar o futuro de pessoas, porque você foi empático, porque você ouviu, porque você acolheu. Então, sim, nós temos que nos perguntar, né, o que Jesus faria, com certeza, e tentar fazer como ele faria, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos que usar o nosso senso crítico, né? Saber, né? Por exemplo, Jesus não convidou todo mundo para segui-lo. Há pessoas que se ofereceram, Senhor, eu quero te seguir, não, vai, volta para tua casa e vai cuidar da tua vida. E teve outros que ele convidou, e a pessoa não aceitou. Mas se ele convidou é porque havia a possibilidade da pessoa aceitar. Então, ele não curou todo mundo, mas ele amou todo mundo. Não foram todos os paralíticos que ele levantou, mas a todos ele acolheu respeitosamente, com carinho. Então, sempre a gente tem, né, que agir da melhor forma que a gente pode, no melhor da nossa perspectiva de vida, né? De compreensão de nós mesmos, dos outros, e tentar fazer o melhor que a gente pode. Mas, às vezes, a gente vai errar, e isso faz parte do processo. Oi, Lília.
eu acho que é muito difícil não julgar, por isso que estamos aqui, né? Primeiramente, dado o nosso nível de evolução ainda muito precário, mas à medida que a gente toma consciência da nossa ignorância, a gente usa o vigiai, né? Primeiro no pensamento, primeiro não falando, né? É uma escadinha, a gente tem que ir aos poucos. Eu não sei se foi no Facebook do grupo, mas eu gosto muito daquela frase, guarde a boca fechada e os braços abertos. Eu não sei se foi, Gi, você alguma vez que publicou no grupo, mas é uma frase que eu li e me marcou, e eu comecei a praticar bastante isso, e vigiar e orar e o pensamento, e à medida que a gente começa a olhar as pessoas à nossa volta com os olhos do amor, é aquele espelho que se reflete, né? Você acaba vendo o que tem no seu coração, e o amor, ele vai dominando. Então, eu acho que a gente tem que praticar isso a todo momento, e não só com as pessoas fora da nossa casa. Porque, às vezes, até dentro de casa, convivendo, ninguém sabe o que o outro passa, né? Cada um tem uma necessidade, né? Então, quando a gente começa a se olhar, poxa, como é uma forma de agradecer a Deus, é oferecendo auxílio, e às vezes só você estando à escuta, às vezes você não precisa nem perguntar, né? A verdade vai vir, um pedacinho, né, dela, logo depois, e você acaba tomando uma consciência cada dia maior. É isso. Há uma educação a ser feita, né? Em nós mesmos, uma educação do olhar, uma educação dos valores, uma educação da nossa maneira. Por exemplo, eu lembro, né, de ter visto nos centros espíritas, né? Eu cresci dentro de um centro espírita. E a gente, com o tempo, vai aprendendo, né, a ver. Então, há pessoas que chegam, né, que trazem problemas, e alguns, né, falam muito pouco, mas você depois descobre, né, que a pessoa traz problemas gravíssimos e ela nunca falou. Há outros que falam muito e você descobre que a pessoa não quer realmente mudar, né? Ela só quer fazer um clube de torcida. Então, a gente vai aprendendo. Há pessoas de uma grande simplicidade que chegam, né? E que, quando estendem a mão para aplicar um passe, você vê uma energia poderosíssima. E há outros, né, empafiados, que chegavam em carrões. Há outros que chegam em carrões e que você acha empafiados e são geniais, são maravilhosos, né? Então, com o tempo, a gente vai aprendendo que cada ser humano precisa ser olhado. Cada um, se Deus não tivesse, né, motivo para criar aquela criatura que está diante de nós, ele não teria criado. O sujeito existe, está na tua frente, Deus espera alguma coisa dele. Ele é filho de Deus. Então, assim, mas é o que a Lilian falou, é impossível não julgar, nós estamos num mundo que exige que nós, né, façamos o julgamento, mas como fazer? A gente precisa reeducar o coração, reeducar os valores, reeducar os olhos. Né? E ir aprendendo, porque, né, tem gente que chega e pede ajuda, e chega chorando, e aí você fala, precisa fazer isso. Tem gente que pede ajuda para continuar podendo fazer o errado. Eu vi isso no centro espírita. A pessoa, meu amigo, assim, é como se essa mulher chegasse para Jesus e falasse, obrigado, Senhor, eu estava precisando de ajuda. Mas eu tenho um outro amante além desse, né? E daí, uns 6 meses, Jesus a encontrasse e falasse, mas agora eu já estou com outro. Mas meu marido não sabe, né? Mas ninguém pode julgar, né, Senhor? É isso, né? Tem gente que pede ajuda para continuar fazendo errado, né? Que é compreensão. Você me entende? Né? Então, assim, você diz para a pessoa, precisa mudar, amigo.
né? Mas você não vê mudança, porque a pessoa quer ser compreendida, ela quer colinho, né? Para continuar fazendo o que sempre fez. Então, a gente precisa, né, compreender. Mas aí você entrega a pessoa a ela mesma, né? Você quer mudar, amigo? Mas está aqui, o centro espírita está aqui, o trabalho está aqui, as leituras estão aqui. Se sacode e muda. Agora, você quer que eu fique passando a mão na tua cabeça e dizendo que você está certo? Você não está certo. Mas se Deus nos dá o tempo, né? Quem somos nós para criticar o outro? Eu só posso valorizar o meu tempo e não perder tempo com quem, né, não quer investir realmente no próprio tempo. Mas muito bom. Bom, meus amigos, se não tivermos mais nenhum último comentário, acho que nós finalizamos então hoje. Tudo bem? Yuri. Oi, Yuri. Eu tive um processo um pouco como Paula, porque eu também julgo muito. Então, um momento eu estava pensando nisso e dizia, por que eu faço isso? Por que eu faço isso? Então, eu tive uma mensagem, você está buscando a melhoria, então, não é conveniente para você julgar. Né? Então, nós como espíritas, eu como espírita, eu busco essa melhoria todo o tempo e eu vejo que eu estou dificultando meu caminho evolutivo quando eu faço isso. Então, um pouco como Paulo, eu tenho muita culpa e outra vez eu faço o mesmo. Então, e tudo me leva a eu, o controle de meus pensamentos, a disciplina de meus pensamentos, a limpeza de meu coração, ter uma harmonia entre o pensamento e atos. Preciso mais tolerância, escutar meu coração e não ver as aparências exteriores, ter consciência que todos somos diferentes, mas todos somos filhos de Deus. Né? Então, fazer essa reflexão e olhar para mim mesma mais tempo, mais autoconhecimento, e não perder o tempo em olhar para as pessoas, para isso que as pessoas fazem. Né? E muitas vezes eu penso que quando eu julgo, eu penso que, como Paula diz, que eu tenho a verdade, que essa minha verdade, então, meu orgulho, como eu preciso, eu acho que todos precisamos muito humildade para ter consciência desses atos que nós fazemos. Se você me permite, Yuri, talvez só um ajuste na tua forma de ver. Às vezes Deus nos dota, né, às vezes nós temos a capacidade de ver detalhes e ver com muita facilidade o que está errado diante de nós. Mas a gente não se dá conta que isto é um talento. Quando Deus nos dá essa capacidade, é porque Ele está dizendo, você é capaz de ver mais rápido que os outros, perceber o que está errado, é porque você tem que ajudar. Então, essa capacidade nossa de ver, às vezes, tem gente que tem mesmo. Às vezes tem gente que fala 6 meses antes para a gente. Uma pessoa faz um comentário diante de você, a pessoa fala, isso vai virar tal coisa. E batata, vira tal coisa. Porque essa capacidade de ver é um conjunto de experiência, de vivências, o fato de que nós já erramos muito. Então, nós percebemos fácil. Só que o que é que Deus está esperando de nós? Não é que a gente julgue o outro. Se eu posso ver o que está errado, é porque eu posso fazer parte da solução. Então, é um processo de mudança, né? Que a gente, às vezes, vê o que está errado diante de nós. E a questão é, o que eu posso fazer para mudar isso? Mas aí a gente tenta fazer e a pessoa não... Aí vai caso por caso, né? Porque há coisas que você pode mudar e há coisas que não. Mas, por exemplo, eu trabalho numa escola de adultos, né?
E eu vejo pessoas fantásticas ali que estão se esforçando, lutando, querendo melhorar, né? Que chegam, sentam lá e trabalham 3 horas seguidas, não saem nem para o recreio. E vejo outros que estão ali enrolando, porque ganham uma graninha do governo, então faz de conta que está ali estudando, fica no celular. E aí, por exemplo, eu estou vendo que tem uma coisa ali que está errada, mas a questão é, ele é um adulto. Então, eu posso, no máximo, me perguntar o que eu posso fazer, talvez, para mostrar para essa pessoa que ela está perdendo o tempo dela, não o meu, porque eu ganho para estar ali. Né? Que ela está jogando fora o tempo dela. Então, não adianta eu ficar bravo, não adianta eu ficar, né, sair criticando, comentar para os outros e não sei o quê. O máximo que eu posso me perguntar é o que eu posso fazer para mostrar para essa pessoa. Né? E se eu faço a pergunta, então, às vezes, a resposta vem. Né? Com o tempo, alguma coisa vai pintar ali na nossa cabeça, né? Então, a gente às vezes vê o erro, mas a questão é o que eu posso fazer vendo o erro, né, para ajudar essa pessoa. E às vezes é possível, às vezes não é. Né? Mas se ao menos eu me coloco nessa dinâmica, né, a vida espiritual, os benfeitores, até o mentor daquela pessoa, às vezes pode me usar para ajudar a pessoa, porque eu me coloquei num modo solução, né? Mas a capacidade de ver o que está errado é um talento, é uma capacidade, né? Só que a gente não pode usá-lo para ficar julgando os outros, né? Mas bom, eu sou capaz de ver mais longe, melhor, eu sou capaz de ajudar mais. Isso acaba sendo um peso para a pessoa. Né? Porque, por incrível que pareça, tem pessoas que não veem o que está diante do nariz. Né? E outros veem o que está muito longe. Né? Então, isso significa que se você vê mais longe, você tem condições de ajudar mais. Né? É mudar o foco, porque a capacidade de enxergar não vai desaparecer. Né? Agora, a gente tem que mudar o foco. Mas muito bom. Né? Então, um pouquinho por vez nós vamos aprendendo. Né? Nós não temos que ficar bravos com a gente, porque a gente erra. Vamos continuar errando, né? Mas a gente vai aprendendo. E peçamos a Deus que não nos julgue, né? Com a severidade que a gente às vezes julga os nossos irmãos, né? Que nós julgamos às vezes os nossos irmãos. E a nós mesmos mesmo, né? Deus às vezes é mais complacente com a gente do que a gente mesmo é. Então vamos fazer a nossa prece e finalizar o nosso evangelho de hoje. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores da vida maior, nós agradecemos, Senhor, a bênção da reflexão. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de olharmos para a vida, de olharmos para os nossos irmãos, mas, sobretudo, Senhor, de olharmos para nós mesmos e vermos a criatura de luz que espera ansiosamente vencer as grades, as prisões das vaidades humanas, do orgulho, do egoísmo. A criatura de luz que anseia por encontrar a liberdade. Nós vemos no Senhor a única possibilidade de libertação para as nossas almas. Perdoa, Senhor, os nossos erros, nossos limites,
nossos medos. Ensina-nos, Mestre, a ver que nós somos melhores, que nós podemos mais quando nos filiamos ao amor e às leis de Deus. Que os benfeitores da vida maior amparem os nossos lares, derramem sobre os nossos familiares a luz da saúde, do equilíbrio, da serenidade, que todos possam ser amparados nesta nova semana, que o nosso caminho, Senhor, seja iluminado pelo entendimento, pelo discernimento. Ajuda-nos, Mestre, a calar, quando assim for necessário, a falar, quando tivermos que falar, mas, sobretudo, Senhor, a agir no bem, na retidão. Nós agradecemos, Senhor, e pedimos que as orações desta noite caiam como luz, como remédio, como bálsamo sobre os corações aflitos. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Cada um carrega suas lutas, medos, dificuldades. Mas todos temos, Senhor, sobre nós, nestes momentos, a Tua mão abençoada. Que ela derrame sobre nós esta profunda confiança no amor de nosso Pai. Guarda-nos, Senhor, no Teu amor e abençoa as nossas vidas, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.